Ao longo deste próximo mês, nós vamos estar a falar acerca daquilo que é falar de Deus, o mover profético. Nós vamos estar a falar acerca de que é o mover profético no nosso meio, o que é o mover profético no meio da igreja e o que Deus está a querer falar connosco. Então hoje nós vamos estar a falar acerca de o grande e último profeta. Mas qual é que é o último profeta? O último profeta antes de Jesus. Houve vários profetas no Velho Testamento, até há trechos da Bíblia, porções da Bíblia que é chamada os livros proféticos, porque há muitas pessoas que são profetas na Bíblia, profetas que eles chamam os profetas maiores, os profetas menores, profetas que falaram a vontade de Deus. O que é profecia? É falar o que Deus está a querer dizer. É ser um oráculo divino de Deus, o oráculo de Deus aqui nesta terra, dizendo o que Deus quer falar. Então hoje nós vamos falar acerca deste homem, o último grande profeta que nós encontramos na Bíblia antes da chegada de Jesus. Porque depois da chegada de Jesus, o mover profético foi algo que era evidente em várias pessoas da igreja e era suposto ser um mover que era um fluir de presença do Espírito Santo no meio da igreja através do dom profético, através do mover profético. Deus falava e fala ainda hoje através de homens e mulheres que recebem a palavra, a revelação de Deus, e essa revelação é transmitida à igreja, e não somente à igreja, as pessoas à volta, para trazer edificação, exortação e encorajamento, para edificar a vida uns dos outros através deste palavras e mover profético. Então, mas quem é que é este último grande profeta antes de chegar a Jesus? Nós vemos que no Velho Testamento havia profetas das diversas formas, profetas que foram levados da parte do Senhor a fazer coisas loucas, para Deus, para demonstrar a sua vontade, a sua mensagem. E houve vários profetas que declararam palavras anunciando a vinda de alguém, para aquela pessoa ia preparar o caminho para a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. E em duas passagens, no livro de Isaías 40, também em Malaquias 3 e versículo 4, falam acerca desta vinda deste homem que era chamado João, o homem que era o grande profeta antes da vinda de Jesus. Para entenderem, estas palavras eram tão claras, ditas por Isaías, ditas por Malaquias, que diziam exatamente qual seria a forma que ele ia falar, a mensagem que ele ia ter. E estes homens declararam esta profecia, declararam a vinda de João, no caso de Isaías, 700 anos antes do nascimento de João. Imagina 700 anos. Nós estamos habituados em 70 anos, na nossa geração, 700 anos, no 1300, ano 1300, se nós vamos tanto para trás, 1300. Alguém, imagina, um ano 1300, a estar aqui em Portugal e declarar uma palavra e dizer: vai vir um homem que vai ser uma voz que clama no deserto, de preparar o caminho para a vinda do Messias. Ele declarou essa palavra, o povo aceitou e registrou essa palavra, mas depois de algumas centenas de anos, Malaquias veio 400 anos antes de Cristo. 400 anos também é muito tempo. Não são 40 anos, são 400 anos. E ele declara praticamente a mesma coisa que Isaías declarou. Ele declara que ia vir um homem para preparar o caminho do Messias. Agora nós podemos pensar, este homem era um homem que ia ser um homem poderoso. Jesus disse que João era o primo de Jesus, nasceu primeiro e começou o seu ministério antes. Jesus disse sobre João que não havia nenhum homem que era comparado com João. Até aquela altura não havia ninguém comparado com João.
Mas nós vemos que depois havia outros profetas que operaram grandes sinais, grandes milagres, traziam fogo do céu, Deus trazia poder sobre as pessoas à sua volta, abriam rios, traziam grande manifestação do poder de Deus através de outros profetas no Velho Testamento, nomeadamente Elias, Eliseu, vários profetas que moveram no poder de Deus. Mas Jesus próprio diz que em Mateus 11, versículo 11, diz que em verdade vos digo que entre os que da mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquilo que é o maior no reino dos céus, aquilo que é o menor nos reinos dos céus, é o maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se fez violência ao reino dos céus e pela força se apoderaram dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se querias dar crédito a este Elias que havia de vir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então João, aos olhos de Jesus, era considerado o maior de todos os profetas até então. Mas também era o menor dos reinos dos céus. O que é que isso quer dizer? Que a partir do momento em que Jesus veio, ele trouxe essa abertura, esse novo reino, esse acesso ao novo reino através da sua crucificação e ressurreição, trouxe aquele acesso ao reino de Deus. Então, trouxe aquele acesso a todos nós sermos filhos de Deus. Até então, não havia esse acesso. Não havia esse acesso a sermos filhos de Deus, porque Jesus ainda não tinha vindo. Então, até o dia de João Batista, todos declaravam a vinda do Messias. Ainda não tinha vindo o reino dos céus. Quando João Batista veio, a mensagem que ele declarava era uma mensagem de preparação de caminho para uma outra pessoa, para o Messias, para o Salvador. E hoje nós vamos estar a falar acerca disso, de qual é que era esta mensagem que João trazia. E porquê que João, apesar de não ter feito nenhum sinais e maravilhas, não tinha feito grandes milagres, é considerado o maior dos profetas e o último dos profetas até Jesus. Nós vamos ver quais são algumas das mensagens principais que João declarava. Talvez vocês conseguem ajudar. Qual é que é uma das mensagens que João Batista pregava? Alguém? Arrependei-vos. Arrependei-vos, raça de víboras. Mensagem forte. Mensagem forte. Nós pensamos que isto é uma mensagem de poder. Raça de víboras. Por que é que ele diz raça de víboras? Talvez ele até está a referir. Raça é filhos de víboras ou filhos de serpentes. Talvez até ele está a referir lá atrás, no Jardim de Éden, em que houve a serpente que enganou a raça humana e toda a raça que veio a seguir desse engano são filhos do engano. Então talvez ele até está a dizer, vocês estão enganados ao longo deste tempo todo. Arrependei-vos. O que é o arrependimento? Hoje em dia essa palavra nós intitulamos talvez como uma palavra bem negativa, bem pesada, arrependimento. Arrependimento quer dizer uma mudança completa de caminho, de percurso. Imagina que nós estamos a andar neste caminho, nós paramos, fazemos uma inversão e vamos em outro caminho completamente diferente. Isso é o arrependimento. Em outros versículos, até o apóstolo Paulo fala acerca desta renovação do nosso entendimento, que é a mesma palavra usada para arrependimento, em Romanos 12, versículo 1 e 2. Esta transformação, no grego original, é essa metamorfose, essa metanoia, essa mudança de entendimento, mudança completa de forma de ser e de pensar. Isso é o arrependimento. Então, quando João está a dizer arrependei-vos, isso muda de forma de pensar, muda de percurso que estás a andar. Como é que isso se traduz na área prática? Centenas, talvez até milhares de pessoas foram ver João
no meio do deserto, no Rio Jordão. E eles foram ouvir estas palavras. E João, ele não era a pessoa que ligava muito à moda, ele estava vestido de uma forma em trajes um bocado arrojados. Ele tinha uma dieta muito limitada, comia gafanhotos e mel no deserto e era uma forma muito simples de viver. Mas eu acredito que o Espírito Santo atraía as pessoas para ouvir a mensagem de João. E esta mensagem é aquilo que vocês estão a dizer. Arrependei-vos, raça de víboras. Muda de caminho, muda de mentalidade, muda da forma de pensar. Agora, pessoas chegaram a ele e disseram, ok, João, eu entendo o que tu estás a falar, eu entendo as tuas palavras, mas no meu caso em concreto, o que isso quer dizer? Chegou um fariseu, escribas, pessoas cultas na área religiosa, pessoas que eram habituadas a estar no templo, e ele disse, olha, deixam de ser pessoas falsas. Ele até usou uma expressão assim mais difícil, túmulos caiados, de pessoas que por dentro estão mortos, mas por fora estão todos bonitos. Deixa de ser pessoas falsas e ser pessoas verdadeiras. Quando nós somos confrontados com o reino de Deus, nós estamos confrontados no nosso íntimo, será que nós estamos a ser pessoas verdadeiras ou pessoas somente bonitas por fora, mas mortas por dentro? Chegou também algumas pessoas, alguns soldados, ao pé de João e diz, João, o que isto quer dizer para a nossa vida? Naquela altura os soldados eram aquele símbolo de poder porque eles podiam afligir as pessoas com a força da sua espada, a força do seu exército. E muitas vezes os soldados aproveitaram disso para trazer opressão ao povo à sua volta, para conseguirem ter mais poder, mais riqueza, mais segurança. Havia essa corrupção. Então, no caso destes soldados, João disse, olha, vocês têm que mudar da forma. Vocês têm que ser pessoas bondosas, pessoas corretas. Mesmo na profissão que vocês estão a ter, vocês têm que mudar da forma de pensar. Até houve pessoas que estavam a vir eles eram aqueles homens de negócio, até cobradores de impostos. Eles chegavam a João e disseram, o que é que nós devemos fazer? E João disse, deixa de roubar. Deixa de enganar as pessoas e tirar mais dinheiro que devias tirar. Então, quando João confronta as pessoas com o arrependimento, não foi uma forma abstrata, mas de uma forma bem clara de como é que cada pessoa tem que pôr a sua vida em ordem, mudar da forma de pensar, mudar da forma de agir, para realmente seguir o reino de Deus. Outra mensagem de João. Arrependimento é outra mensagem que João declarava. Mais ajuda? Roberto? Ok, o batismo. O batismo foi uma outra mensagem que João trazia. Batismo era um ritual que era já usado, uma prática já usada desde a altura de Moisés, em que não, era pouco falado o batismo em si, mas era um símbolo de entrega, era um símbolo que uma pessoa podia deixar de ser uma certa identidade e ser limpo pelas águas do batismo, e quando sai das águas do batismo é uma nova pessoa. Já era uma prática desde a altura de Moisés. O que João fez? Ele veio e trouxe essa renovação desse entendimento. Através do arrependimento, ele começou a batizar as pessoas. O que é o batismo? O batismo em si não é somente derramar algumas gotas de água sobre a cabeça de alguém. Não é um ato feito quando uma criança é pequena,
mas é uma decisão própria de uma pessoa. As pessoas saíam das suas cidades, iam ter com João, confessavam o erro do seu caminho, o seu pecado, e decidiam de livre vontade, não, eu vou me arrepender, mudar de caminho, e um símbolo desse arrependimento é o batismo. Eu vou entrar nas águas do batismo. Eu vou largar uma identidade que eu tenho tido até agora e eu vou assumir uma nova identidade de um filho deste novo reino que tu estás a pregar. Então, o batismo de João, nesta altura, é aquele batismo do arrependimento. A palavra fala acerca de várias formas de batismo. Quando nós lemos o Novo Testamento, até podemos ficar um pouco confusos. Mas fala acerca do batismo nas águas. E depois, Paulo explica que há um batismo de Cristo. E depois até há um outro batismo que é com o Espírito Santo. O que é isto tudo? Então deixa-me só explicar muito rapidamente, porque não vou entrar em muitos detalhes acerca disto. Quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, dizemos, Jesus, seja o Senhor da minha vida, o meu Salvador, eu quero seguir o teu caminho. Estamos a confessar o nosso pecado, estamos a aceitar Jesus como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores sobre a nossa vida, estamos a submeter o nosso caminho ao seu caminho. O que é que nós fazemos? O segundo passo nesta caminhada da fé, caminhada cristã, é publicamente dizer, eu estou a seguir a Cristo. E eu vou entrar nas águas de batismo, as águas do arrependimento, dizendo publicamente para todos à minha volta que já não sou aquela velha pessoa, mas sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem já foi batizado nas águas? Há só um sinal. Aleluia. Nós já dizemos perante os testemunhos à nossa volta naquele dia que nós estamos a seguir Jesus. É tal como no ato do casamento nós colocamos uma aliança no nosso dedo para nós dizermos que a partir deste dia eu estou a celebrar uma aliança com o Senhor ou com a minha esposa neste caso, em que eu a partir deste dia já não estou disponível para outras mulheres. Porque publicamente eu estou a tomar este passo de compromisso com o Senhor. O batismo de Cristo é aquele novo nascimento que nós temos em Jesus, em que nós somos feitos uma nova criatura. O nosso espírito ganha vida. Nós somos feitos uma nova criatura em Cristo Jesus quando nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Jesus depois veio e trouxe um outro batismo, um batismo depois da sua ascensão para os céus, que é o batismo do Espírito. Batismo do Espírito é quando o Espírito Santo não vem como umas gotinhas sobre a nossa cabeça, mas vem como se fosse uma imersão da sua própria presença sobre nós. Por que nós somos encorajados a sermos batizados no Espírito Santo? Porque não somente estamos a seguir um novo caminho, mas aquele momento é aquele momento em que nós somos vestidos pelo poder de Deus. Somos completamente vestidos por dentro e por fora do poder de Deus para termos ousadia e capacidade sobrenatural para declarar o seu reino é chegado. Ok? São estes 3 batismos que nós vemos no Novo Testamento, que às vezes pode parecer um bocado confuso, mas eu queria só explicar estes 3 batismos. Quem já foi batizado no Espírito? Aleluia. Se não fores batizado no Espírito, começa a desejar isso. Nós podemos até complicar isso como forma... Eu não entendo nada disso, é muito estranho, é muito desconfortável. Batismo no Espírito Santo é tão fácil como o batismo nas águas. O que é que nós temos que dizer? Eu quero. Posso. E é feito. Eu quero. E depois pedimos que o Espírito Santo venha sobre nós. É a mesma coisa. Eu quero ser batizado nas águas, posso ser batizado nas águas, e dizemos sim, e nós somos aqueles agentes de trazer aquele batismo nas águas à pessoa. É a mesma coisa no batismo no Espírito. Eu quero ser batizado no Espírito. Posso ser batizado. Pedimos ao Espírito Santo, batize-me com o teu Espírito. E ele batiza-me. É tão simples quanto isso. Nós pedimos. Jesus falou acerca disso quando estava a dar um exemplo ele falava muito em histórias. Então ele estava a dar exemplo e dizia, olha, nós como pais maus, nós não vamos dar uma prenda mau aos nossos filhos. Quando ele pede uma pedra, quando pede um pão, nós não vamos dar uma pedra. Quando ele pede um peixe, nós não vamos dar uma cobra. Tal como o Pai, quando nós pedimos o Espírito,
não vai dar outra coisa contrária. Então é tão fácil como pedir alguma coisa da parte do Senhor. É o desejo de Deus que nós sejamos todos batizados no Espírito. Shane, também estava a dizer que ele estava não somente a declarar batismo, mas também ele estava a declarar que vinha outra pessoa. Ele estava a preparar o caminho para outra pessoa. Então ele tinha uma humildade sobre o seu coração incrível. A humildade que João demonstrou é algo, uma característica que eu não sei se eu ia conseguir ter essa humildade. Imagina Jesus a vir, ele reconhecendo Jesus de longe e dizer: eis o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. E aquele homem que sabe que é o seu primo chega às águas do batismo e diz: primo, eu quero ser batizado. Ele entra na água, vem, abre os céus, o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre a vida de Jesus. E João sabe que se passa qualquer coisa de estranho aqui, mas está-se a realizar o seu propósito de vida neste momento, porque ele está a preparar o caminho para este Messias. Depois de algum tempo, João começa a ver várias coisas acontecer, que ele pode ficar assim meio perplexo, a dizer que este homem está a congregar multidões. Até 2 dos meus discípulos, homens que têm estado comigo neste percurso todo de desbravar o caminho, de declarar que é chegado o reino dos céus, 2 dos meus companheiros agora estão com Jesus. Porque quando os discípulos de João viram os céus abrir, André virou para o seu companheiro e disse: olha, este é o Messias, vamos embora. Então 2 dos discípulos de João saíram debaixo daquele grupo de discipulado e foram com Jesus. Ele começou a ver vários milagres acontecer, vários sinais acontecer. E até chegou um momento em que, no mesmo rio, ele estava a batizar pessoas. E os discípulos de Jesus também estavam a batizar pessoas. E a Bíblia conta-nos acerca deste conflito. Diz: como é que é possível haver este conflito? Mas João sabia que eu tinha que morrer, eu tinha que baixar, eu tinha que diminuir para que Cristo fosse exaltado. Este é aquele grande último profeta. Qual é a outra mensagem? Esta é a última mensagem que eu consegui detectar nas mensagens de João, quando ele estava a pregar nesta preparação para Jesus. Alguém mais? O reino de Deus está próximo, é aquela preparação, sim. Uma mensagem que eu consegui identificar foi uma mensagem de, não somente de arrependei-vos, não é somente o arrependimento, que muitas vezes nós podemos até focar nisso do arrependimento, mas ele focou em algo que é algo que intriga-me, é os frutos do arrependimento. Que as pessoas demonstram frutos do arrependimento. Então isso significa que não é somente uma decisão num dia, não é um momento de um pontapé de arranque e depois esquece, é como põe uma aliança no dedo e depois esquece que eu estou casado, faço uma vida de solteiro mesmo tendo aliança no dedo. Frutos do arrependimento que João pregava era uma mudança de vida, uma demonstração que realmente nós estamos a seguir um novo caminho. Atos 26 fala acerca disso. 26, versículo 20. Anunciai primeiramente que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra de Judeia e aos gentios. E se que emendassem, isto é outra palavra, em outras versões desta palavra emendassem é arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então isto está a dizer, em outras palavras, que nós podemos estar convertidos a Deus e fazer obras que não demonstram o nosso arrependimento. Porque ele está a encorajar as pessoas para façam obras dignas do arrependimento, ou que demonstram fruto do arrependimento. Na nossa vida moderna, o que é isso, fruto do arrependimento? Nós até somos pessoas boas, até vamos à igreja. Será que ainda temos que demonstrar frutos do arrependimento?
ir à igreja, ter uma família assim relativamente saudável, ter bons amigos, ter um emprego, ter tudo organizado à nossa volta, quais são os frutos do arrependimento que temos que demonstrar? Alguém tem alguma ideia? Quais são alguns frutos do arrependimento? Mudança de estilo de vida? Mas é mudar de emprego? Não? É mudar de quê? De atitudes? De pensamentos? Ok? Agora, nós sabemos que para mudar de atitudes e de pensamentos, fazendo a mesma rotina, mantendo o mesmo estilo de vida, é praticamente impossível, não é? Os nossos pensamentos e as nossas atitudes são formados pelo que nós deixamos entrar pelos nossos olhos, os nossos ouvidos, que nós deixamos estar à nossa volta. Isso molda as nossas atitudes, molda os nossos pensamentos. Eu quero ter pensamentos do céu. Mas depois passa a vida a ver telenovelas. Não vai ter pensamentos do céu, vai ter pensamentos daquelas telenovelas que está a ver. Não é? É lógico, não é? O que nós consumimos é aquilo que nós somos. Aquilo que nós deixamos entrar na nossa vida vai moldar o nosso interior, o nosso pensamento. Então, estás a dizer muito bem, nós temos que mudar a forma que nós temos atitudes, a forma que nós pensamos. Isso faz tudo parte destes frutos de arrependimento, mas para isso nós temos que ser pessoas um pouco inteligentes também. Nós temos que ser pessoas, eu vou mudar os meus hábitos para conseguir ter uma mudança do meu entendimento. Faz sentido? Muitas vezes quando nós começamos a caminhar com Jesus, ou estamos nesta caminhada há algum tempo, nós esquecemos desta área básica que são os frutos do arrependimento. De mudança do nosso entendimento, mudança da forma que nós pensamos. E João pregava isso como a preparação do caminho para Messias. Quando Malaquias profetiza sobre a vida de João, ele profetiza também em capítulo 4 de Malaquias que vai vir nos últimos dias, no final dos tempos. Então significa que não é somente a preparação da vinda de Jesus, mas virá sobre a terra o espírito de Elias, que em outros livros, em outros textos, fala acerca de pregação de João Batista, para preparar o caminho da segunda vinda de Jesus. Então, muitas vezes nós podemos pensar, nós estamos só aqui a dizer, venha Senhor, Maranata, vem Jesus, vem Jesus. Mas depois a nossa vivência não é uma vivência do arrependimento, não é uma vivência de transformação do nosso entendimento, é uma vivência de somente à espera que chega o Senhor da Glória do céu e rebate a igreja, porque nós fazemos parte da igreja, porque nós vamos aqui semanalmente, damos os nossos ofertas e dízimos, então nós estamos a pagar o nosso acesso ao céu por causa do sacrifício da nossa vida, por causa da nossa agenda virada à volta das coisas que são supostamente santas, consagradas ao Senhor, a igreja, a vida da igreja. Mas depois a área em que nós somos avaliados nos frutos do nosso arrependimento não são as áreas em que nós focamos a nossa atenção. A transformação das atitudes, dos pensamentos, não é o foco da nossa atenção. O foco da nossa atenção é muito mais, como é que nós vamos chegar à igreja? Como é que nós vamos aparentar perante as pessoas? Será que eu vou aparentar ter uma família feliz? Será que as minhas fotos são todas fotos a demonstrar que está tudo bem? Mas por dentro, será que realmente está bem? Por dentro do seio da minha família, será que realmente há transformação de atitude, transformação de pensamento? Transformação de atitude e pensamento é demonstrado pela forma que nós falamos e a forma que nós agimos. Não é? Porque nós, eu tenho uma transformação do nosso entendimento, mas depois temos uma forma de falar cheia de palavrões e cheia de agressividade. Não estás transformado, não tens uma transformação do teu entendimento. Porque isso é demonstrado pelas tuas atitudes, a forma que tu ages e a forma que tu falas. Então, aquilo que nós estamos a fazer nesta preparação da segunda vinda de Jesus, porque eu acredito que Ele vai vir. Há pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar, mas pessoalmente, eu acredito que Jesus vai voltar. Eu acredito que Ele vai vir. Eu acredito que é em breve que Ele vai vir.
É muito difícil nós definirmos isso, há muitas linhas de pensamento, mas eu que tenho uma expectativa dessa vinda do nosso Senhor. Eu tenho essa expectativa pessoal sobre a minha vida que eu quero estar perante Jesus face a face. Mas quando eu analiso a minha vida, muitas vezes eu tenho que dizer, Deus tem misericórdia de mim. Deus, eu não quero ser considerado aquele raça de víboras, aquele túmulo caiado. Eu não quero ser considerado aquela pessoa falsa, aquela pessoa que é bonita por fora, mas por dentro é podre. Eu não quero isso, Senhor. Eu quero demonstrar estes frutos de arrependimento. Eu quero que esta mensagem deste precursor de Messias, o grande profeta, João Batista, eu quero que a sua mensagem de arrependimento, de mudança de vida, de humildade, eu tenho que diminuir para Cristo ser exaltado. Eu quero que isso seja a minha oração. E quando eu olho para a vida das pessoas à minha volta, eu vejo a história, vejo os sinais que estão a acontecer, das guerras e tudo que está a acontecer, diariamente eu tenho que analisar, diariamente eu tenho que dizer, Deus, transforma-me. Deus, eu quero que haja o fruto do arrependimento manifesto na minha vida. E eu queria partilhar isso convosco quando eu estava aqui a ver e refletir sobre a vida de João Batista. Eu comecei a ter esta convicção no meu interior, dizer, Deus, não, eu preciso mesmo de diariamente me arrepender. Diariamente ter esta mudança de pensamentos, mudança de atitude, porque tão facilmente sou contaminado com o curso deste mundo. Não sei acerca de vocês, mas é muito fácil. É muito fácil os meus valores, a forma de ver. Nós somos homens de fé. Nada é impossível. Nós cantamos isso hoje de manhã. Obrigado, António. Cantamos isso. Nada é impossível. Mas depois nós vemos à nossa volta as dificuldades financeiras, políticas, a educação, as escolas. Deus, nada é impossível. A sério? Nada é impossível? Ok. Mas o meu entendimento está formatado com este mundo. Eu preciso ter esta transformação de entendimento. E eu quero encorajar-vos também, quando vocês estão a olhar para a vossa vida com Deus, a vossa vida espiritual, a vossa caminhada de fé. Talvez já foste batizado em Cristo, já aceitaste Jesus como teu Senhor e Salvador. Até talvez já passaste pelo segundo passo, que é batismo nas águas, a batismo do arrependimento, em que publicamente estás a seguir este caminho. Se ainda não foste batizado nas águas e queres ser batizado nas águas, fala connosco. Nós queremos criar esse momento em que tu podes passar pelas águas do batismo. Mas talvez estás ainda neste percurso em que, passaste por aquele momento de batismo nas águas, mas a tua vida está tão conformada com este mundo, está tão formatada para este mundo. Eu desafio-te, demonstra frutos de arrependimento. Toma decisões na tua vida. Tu consegues tomar decisões. Se tu consegues tomar decisões de ir ao trabalho à segunda-feira de manhã, luta contra o sono e o conforto do teu lar para ir ao trabalho. Se tu consegues tomar decisões de ir ao ginásio para fortalecer os teus músculos, ficares mais fit, tu consegues determinar no teu coração de demonstrar frutos do arrependimento. Mudar o teu curso de vida para ser de acordo com a palavra de Deus. Deus ensina-nos como andar em cada área da nossa vida. Como caminhar, como trabalhar, como agir perante os nossos patrões, como agir perante os nossos empregados, como agir perante os nossos pais, mães, como agir perante as nossas esposas, nossos filhos. A Bíblia ensina. A Bíblia ensina como casar bem. A Bíblia ensina como manter o casamento. A Bíblia ensina tudo. Só que nós temos que caminhar sobre isso. Temos que demonstrar frutos do arrependimento. Mudar a forma que nós estávamos formatados e formatarmos-nos de acordo com a palavra de Deus. Transformação do nosso entendimento. Mas isso é algo que nós não temos que fazer sozinhos. Porque Deus quer que cada um de nós sejamos também batizados pelo seu Espírito. Para que nós sejamos cheios do poder de Deus. Cheios do poder de Deus, não somente para sermos melhores pessoas,
mas para podermos caminhar com Cristo, demonstrar que realmente é possível caminhar. O Espírito Santo é o nosso não somente consolador e conselheiro, mas nosso ajudador em todas as áreas. Ele é o nosso melhor amigo, está sempre pronto para nos ajudar. Mas nós precisamos de convidá-lo para encher-nos completamente. Sermos completamente batizados com a sua presença, imergidos pelo seu poder. Amém? Vamos ficar em pé, vamos mesmo a terminar. Quando Jesus estava prestes a ascender aos céus, ele declara essa missão aos seus seguidores: ir por todo o mundo, todas as nações, ensinar todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus deu-nos a missão de ir, trazer estas boas novas do Reino de Deus, batizar as pessoas nas águas do batismo, as águas do arrependimento, para trazer transformação. E Jesus prometeu que está sempre connosco, através da pessoa do Espírito Santo.